Oi, eu me chamo Yasmin e hoje eu vou falar sobre o livro que a gente leu em aula, A Visão das Plantas, né? Ah, feito pela Jamila, acho que é isso, Jamila, o nome dela. É um livro que o protagonista é o Celestino e eu vou falar um pouco sobre a história dele pra vocês. Bom, eu vou ler uma partezinha aqui pra vocês entenderem mais ou menos da obra. Depois de uma vida inteira no mar, Celestino voltou. Voltou com as mãos marcadas pelo tempo, o olhar perdido entre as lembranças e a terra seca que o esperava. O mundo mudou, mas ele parecia preso em outro tempo. Um tempo feito de dor, silêncio e raízes. Esse trecho que eu li pra vocês é basicamente o que acontece logo no começo do livro, né? Que ele tá ali passando pelas coisas que ele já viveu. Tipo, passando não, né? Mas ele ainda sente o peso daquilo que ele passou, que ele fez as outras pessoas passarem, na verdade. Então tem esse peso na obra, o que eu acho que é bem pesado, né? Mas é basicamente isso. Daí é só esse trecho pra vocês entenderem mais ou menos do que eu tô falando. E é isso. Eu sei que só a senhora vai ver, professora, mas eu vou falar como se fosse vocês, no geral. Bom, só pra deixar, né, pra não deixar nada em aberto, o nome da autora é Jamila Pereira de Almeida e essa obra, né, foi lançada em 2019. Bom, a história do Celestino convida a gente a pensar sobre o que resta de nós quando o tempo passa. Então, eu e Yasmin, né, passei por muita coisa na minha infância, por exemplo. Fiquei adulta e com isso eu quero superar o meu passado, virar uma nova pessoa, né? Ou deixar o meu passado pra trás, tipo, conseguir seguir em frente mesmo com o meu passado conturbado. É isso que ele quer passar na obra, né? O que a autora quis passar na obra do Celestino. Bom, como eu já disse antes, o Celestino, ele volta pra casa dele depois de anos, né? A casa onde ele vivia com a esposa dele, que já faleceu, né? Ele agora é um senhor, ele é solitário e ele busca um conforto, de certa forma, nas plantas, nas flores que ele cuida, né? Ele, tipo, tenta reconciliar o tempo que ele perdeu, né, ali com as plantas. Isso é uma coisa um pouco triste, na verdade. Bom, as plantas pro Celestino, né, ele vê elas como companheiras, e pra ele elas se tornam uma forma de comunicação com o mundo. Ele tenta entender a vida pra aceitar a morte. Basicamente isso. Ele usa as plantas também, mas como ele está cuidando das plantas ali, mas ele também, tipo, causou muita dor. Então é como se ele estivesse tentando se reconciliar com a vida, sabe? Com ele mesmo e com o que ele já fez. É basicamente isso. Pelo menos na minha interpretação, foi isso. Ele basicamente tá cuidando das memórias dele, da dor que ele teve, né, da dor que ele carrega, no caso. E
é isso, basicamente isso. As plantas, no enredo da história, é basicamente isso. Bom, vou ler mais uma citação aqui rapidinho. O romance mostra que a vida é feita de ciclos, de crescimento, florescimento e fim, e que há beleza naquilo que parece ter parado de viver. Então é aquilo que eu disse para vocês. A vida é feita de ciclos, crescimento, fim, e é isso que a obra quer mostrar pra gente, né? De uma forma um pouco mais com um pouco de história também, da verdade, que era, né, dos navios negreiros e não sei o quê. Então, traz essa coisa dos colonizadores, né? Traz essa coisa de como que eles se sentiram depois. É isso. Bom, em A Visão das Plantas, né, a Djamila, ela quis retratar as plantas ali as plantas, elas retratam o tempo, a paciência, o silêncio e o renascimento. Já Celestino representa o homem diante da finitude, tentando encontrar sentido quando tudo parece ter passado. Então, basicamente, o tempo tá passando. As plantas, elas florescem, elas estão ali com ele. E ele é finito, como diz aí. Ele é finito, então ele vai falecer em algum momento, e ele sabe disso. E ele sabe que é o fim da vida dele, que ele fez muita coisa, então ele tá aquela coisa de, tipo, cuidar e essas coisas, assim. Bom, aqui eu tenho algumas frases pra ler pra senhora. O livro mostra que o silêncio também pode ensinar. Celestino aprende com as palavras o valor da calma e da aceitação. A autora faz a gente perceber que crescer é um processo natural, mesmo quando dói. Então, essas são algumas frases de algumas pessoas que leram o livro e eu trouxe pra cá. Eu, quando li, eu fiquei bem, tipo, emocionada, assim, porque eu sempre vejo mais o lado da história que sofreu do que o lado que né, fez que fez a outra pessoa, o outro lado sofrer. Então, vendo isso, é tipo, o cara recebia ordens, né, não sei, pra fazer aquilo. Então, não é culpa dele, entre aspas. Bom, pra encerrar aqui, eu vou ler algumas frases de novo. Algumas citações. A visão das plantas é mais do que a história de um homem. É a história de todos nós, seres humanos que tentam compreender o que é viver, perder e recomeçar. No fim, Celestino entende que a vida continua, mesmo em silêncio, mesmo nas pequenas coisas, e que, como as plantas, nós também podemos florescer de novo. Então, basicamente, ele se cura daquilo e ele merece. Todos nós merecemos nos destruir daquilo que a gente fez ou daquilo que a gente passou. Nós todos merecemos florescer e nós todos merecemos uma vida digna. Não importa o que a gente tenha feito no passado, o que importa é o que a gente vai fazer no futuro e tudo que a gente fez no passado, que a gente reconstrua no nosso futuro. E é isso que eu acho. Quero agradecer por assistir até aqui. E por enquanto é isso. Obrigada.